Olá, ouvintes e espectadores do mundo e a música. Neste programa falaremos sobre a música tradicional escocesa e como é que é, né, ouvir música tradicional escocesa na Escócia, né? Adiantando já, né, que aqueles que associarem a música escocesa ao desenho do Pica-Pau, aqueles, né, que associarem, né, eu repito, né, a música escocesa ao desenho do Pica-Pau, todos vocês irão para o inferno, ok? Então vamos para a vinheta. Vocês estão ouvindo? Pois então, amigos, vocês que não associam, né, a música escocesa à música do Pica-Pau e a música da gaita de foles irritante do desenho maravilhoso, mas ainda assim contraditório do Pica-Pau, vocês poderiam, né, inscreverem-se neste canal e assinar os sinos, né? Afinal, é sempre bom quando os sinos tocam, né? E sobretudo quando eles não tocam para vocês, né? Eles tocam para os outros, né? Quando o sino toca, mas não é para a gente, toca para os outros. Mas enfim, a primeira coisa, né, quando a gente fala da música escocesa, eu acho que é de fato associar a gaita de foles, né, como instrumento, né? Brincadeiras à parte sobre o pica-pau, né? É de fato entender o que é gaita de fole. A gaita de fole é um instrumento de sopro em que você não sopra diretamente, né? Que o som não é produzido diretamente ou essencialmente pelo contato do ar, né, da boca com a palheta ali para produzir o som. Você tem todo um sistema onde o ar vai para um outro compartimento e o compartimento alimenta de ar outras formas de fazer som, né? Sobretudo na gaita de fole escocesa, na Great Highland Pipe, como eles dizem, né? Tem os drones, né? Se vocês forem olhar a gaita de fole escocesa, a gente pode, enfim, utilizar um exemplo aqui, ó. Exemplo aqui, né? Vocês estão vendo essas coisas aqui, ó. São os três drones, né? E eles fazem um som como um harmônico, né? Eles são um harmônico. Então, o fato de você ter um saco, né? Um bag, né? Um saco onde vocês podem soprar ali e alimentar esse sistema todo, torna possível, né? Você soprar, né? E produzir esses harmônicos, né? Que são, no caso da Great Highland Pipe, desses três drones, né, que faz esse som absolutamente é, majestoso, né, ou irritante, dependendo do seu gosto. Né? No meu caso, eu gosto, né? E vocês devem gostar também, tá? Ok? Vocês devem gostar. Nada disso de associar o pica-pau. Mas é isso, né? E existem diversas gaitas de fole, né, no mundo, né? Ela não foi inventada na Escócia, ao contrário, né? Você tem gaita de foles no leste europeu, né? Veio do leste pro oeste europeu, né? Você tem no Irã gaita de foles, né? Para vocês terem uma ideia, na Turquia tem uma grande tradição de gaita de foles. Então é uma ideia, né, desse saco, né, desse bag que alimenta, né, esse sistema, né, dentro dessa palheta e enfim, desse som, né, desse instrumento de sopro com compartimento, né, para armazenar o ar, né, que vem muito antes, né, de qualquer questão escocesa. É que, claro, né, a questão da Escócia, as Great Highland Pipes são as mais importantes do mundo. Enfim, acabaram sendo, né, mais importantes na cultura popular, né. E de fato, né, é isso. Então hoje a gente associa, né, a música da Gaita de Foles à Escócia, né? E pois é, então, e a Escócia, né? Eu fui, né? Eu viajei para a Escócia, eu vi música em loco na Escócia, né? E um dos grupos que eu vi na Escócia foi os Tannahill Weavers, né? E o Tannahill Weavers, eu entrevistei na internet o Tanner Rivers quando tinha por volta de 20 anos, ou 19 anos, pro Whiplash, né, o site de rock metal Whiplash. Inclusive a entrevista que eu fiz com o Tanner Rivers faz mais de 20 anos está online, né, no Whiplash, então eu vou colocar nos comentários para vocês olharem, né. E o Tanner Rivers é, né, um dos grupos importantes, né, que surgiram na Escócia através do revival, né, da música escocesa ali na década de 70, né. Inclusive é do Tanner Rivers o disco que eu mostrei, né, esse daqui, ó. Ai. The Old Women's Dance, né? Esse é o segundo disco, né?
do Tanahil Weavers, né? Inclusive ele é gatefold, né? Como a gente diz no Brasil, ele é gatefold, né? E é isso, né? E no Whiplash eu fiz entrevista com o Phil, né? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Eu fiz entrevista com ele no Whiplash, né? No início da década de 2000 ali, né? E quando eu morava na Irlanda, né? Nesse esquema aí de estudar e trabalhar, né? Que tem muito brasileiro na época que fazia, foi lá fazer isso. Eu fui pra Escócia e fui ver, né? O Tanahil Weavers e eu conversei, né? Com o Phil e com a esposa dele, a Meg Smiley, né? E eles falam, nossa, eu lembro, faz muito tempo, né? Parece que, sei lá, era 2011 e eu fiz a entrevista em 2002. Agora faz mais de 15 anos, então faz muito tempo do tempo, né? Então faz muito do tempo, né? E beleza, eu vi o concerto deles e tal, né? E aí no dia seguinte eles tinham um show em Stirling, né? Stirling é uma outra cidade importante na Escócia, onde teve as batalhas do William Wallace, lá do Coração Valente, que claro... O filme não tem nada que ver com a história real, né? O filme, claro, o William Wallace ele usava armaduras e tudo, né? Então é uma outra questão. Mas enfim, não importa. Tem uma estátua, né, do William Wallace lá com armadura, né? Claro, né? O cara não era... enfim, né? Isso. Com armadura. Eu fui ver o Tanahil em Stirling, né? E eu lembro que eu pedi uma música depois do primeiro show em Glasgow, né? Atholl Highlanders, que é uma música de um disco mais tardio do Tanahil Weavers que eu adorava. Eu falei com o violinista John Martin, né? Ele falou, poxa, você gosta dessa música? Gosto. Poxa, vocês não tocaram, mas beleza. O show foi da hora pra caramba. Foi legal. Ele falou, ok. No outro show em Stirling, no dia seguinte, eles viram que eu tava lá na plateia e eles tinham essa música no repertório. Então eles falaram, olha aqui, ó. Tem um cara do Brasil aqui, ó, que veio pra Escócia pra ouvir o nosso show. Então a gente vai tocar essa música aqui, Atholl Highlanders. Palmas pro cara brasileiro. E eu lá no público, e o pessoal batendo palma pra mim, né? Porque eu tinha ido no show lá. Foi aqueles momentos de vergonha legal na vida, né? Que a gente tem vergonha, né? Mas é legal, né? Então foi isso, né? E uma outra história foi que, ok, eu fui pra Glasgow, né? Olhei o Tanahil Weavers lá, depois fui pra Stirling, né? Visitei, né, a cidade, claro, muito legal, claro que é muito legal. E depois eu fui pra Edinburgh, né? Edinburgh, a capital da Escócia, né? E beleza, não tinha show do Tanahil Weavers lá. Mas eu fui num dos pubs, né, que tocavam música irlandesa, até esqueci o nome do pub, mas é um dos pubs importantes pra música tradicional, acho que até hoje eles... Eu tenho certeza que até hoje eles tocam música tradicional lá. E eu lembro de quando eu entrei lá, eu vi o Cathal MacDonald, o cara do The Bothy Band, de um outro grupo essencial da música escocesa, ele tava tocando flauta lá, né, na session, né? Session de música irlandesa é isso, né? Então um bar, eles vão achar um cantinho ali pra tocar música tradicional. E tava o Cathal lá, né? E beleza, poxa, o cara tá lá. E tinha uma mulher brasileira lá, uma turista brasileira. E a turista brasileira tava lá dançando, empolgada, dançando a música escocesa. E quando ela saiu, ela deu um beijo na boca do Cathal MacDonald e saiu. E o esposo dela tava lá. Então, o Cathal MacDonald deu um beijo na boca da mulher casada brasileira, né? Nesse pub. E aí, beleza, eu continuei lá. Inclusive, eu sentei do lado do Cathal. Falei, poxa, legal, né? Eu nem comentei a questão da mulher brasileira. Poxa, gosto do seu trabalho, isso aqui. E aí, ok, né, tempo passa, né, eu saí, né, do pub pra ir dormir, né, pra ir comer ali em Edimburgo, né, que é uma cidade maravilhosa, inclusive, né, vocês precisam visitar Edimburgo, né, claro, né, é que nem pegar um ônibus pra Osasco, né, e ir pra Edimburgo, né, é muito fácil, né, mas enfim, vocês precisam, né, ir, né, vocês precisam ir. Mas enfim, quando eu saí, né, do pub, né, o violonista, né, o John Martin, né, o violonista do Tanahil Weavers e a esposa dele viram que eu tava saindo de lá, né, eles tinham um show em Stirling no dia anterior, e eles viram que eu tava lá, eles foram correndo atrás de mim, ele e a esposa, né, o John Martin e a esposa dele, eu tenho aqui, o brasileiro, aqui, Tanahil Weavers, não sei o que, e aí a gente ficou trocando uma ideia, né, não encontraram na rua, né, em Edimburgo, e a gente ficou trocando uma ideia, né. Então, muito legal, né? Edimburgo, né? Eu lembro de ter ido também no encontro de violonistas das Ilhas Shetland, num edifício vitoriano lá. Eu lembro que eu entrei, né?
aquele labirinto, né, de salas com aqueles quadros todos aristocráticos, tal, né? Escócia no século XVIII, né? David Hume, né? E tudo isso, né? E os caras estavam lá, né? E tinha esse evento, né? De música das Shetlands, né? Inclusive eu toco um pouco de violino, né? Os caras me deram, toca uma melodia que você sabe. E por coincidência, a única melodia que eu tinha na cabeça era uma melodia das Ilhas Shetland, que é uma ilha norte da Escócia ali, né? Então eu toquei violino nesse grupo. Então, poxa, venha fazer parte do nosso grupo. Não, é que eu não moro aqui e tal, né? Na época eu morava na Irlanda, né? Em Dublin e tal, né? Então, muito interessante essa experiência na Escócia. Tem outras histórias muito legais para contar sobre, né, a música da Escócia, mas eu vou recomendar mais discos, né? Então, o primeiro disco que eu recomendo é esse aqui, o LP, né, The Old Women's Dance, do Tannehill Weavers, ou qualquer disco do Tannehill Weavers, porque Tannehill Weavers é como AC/DC, né? Eu vou repetir isso muito nesse canal, né? É como AC/DC da música tradicional. Inclusive, é muito interessante que na música escocesa tem esses riffs, né? De fato, o violão, né, ele soa, né? Então tem os acordes, né, cheios, mas esses acordes cheios que ressonam, tem, né? Que ressonam dessa forma. Uma influência, eu acho, do folk rock inglês, né? Inclusive, esse disco que eu mostrei do Tannehill Weavers, ele foi produzido pelo Nigel Pegram, que é o baterista do Steel Spain, uma grande banda da folk rock inglês, né? O segundo disco foi produzido por eles. Mas tem essa questão na música escocesa, né? Não só o fato da gaita de fole com os três drones, né? Porque tem a melodia, né? Feita pela mão ali, né? E tem os 3 drones, né? Então, esse som poderoso, né? Da gaita de fole escocesa que os grupos escoceses utilizam, né? Eles utilizam a gaita de fole escocesa, a Great Highland Pipe, né? Então tem esse lado bem, né? Quase rock, mesmo que não seja elétrico no Tannehill Weavers, né? Então ouço qualquer disco do Tannehill Weavers e olha a entrevista que eu fiz com eles no Whiplash, que tá online ainda faz muito tempo. Então uma outra grande banda da Escócia é o Battlefield, né? Que é o Battlefield Band, né? Que é um desses outros grupos que surgiu na década de 70, né? Com a presença do Alan Reed, né? O líder do grupo, o Alan Reed, era aqui. Alan Reed, né? E eles lançaram muitos álbuns por muitas décadas até o final, aí 2018, né? E hoje eles não existem mais, ao contrário do Tannehill Weavers. Tannehill Weavers existem ainda, né? Estão ainda tocando, fazendo turnês pela América do Norte, etc, né? Mas, poxa, esse disco do Battlefield é bom demais. Esse Stand Easy, né? E aqui é o Stonehenge, né? Na Inglaterra, né? Mas enfim, a banda é escocesa e esse disco é legal demais. Outro grupo que eu adoro, né? É o Silly Wizard, né? Então vou mostrar aqui o vinilzinho do Silly Wizard, So Many Partings, né? Olha só que capa mais romântica, né? Mas é muito legal. Esse grupo, e nesse caso desse grupo, eles não têm gaita de foles, né? É um grupo que utiliza o acordeão, violino, voz, inclusive o Andy Stewart, né? Esse cara aqui, né? Onde tá o Andy Stewart? Aqui, ó. É um cantor maravilhoso da tradição escocesa. Um baita cantor, né? E o acordeonista deles é o Phil Cunningham, né? Que é uma lenda também do acordeão e da música escocesa, né? O Phil Cunningham. E eu lembro que eu conversei com o Phil Cunningham, ou mandei uma mensagem para ele no antigo Twitter, né? Falando do Renato Borghetti no Brasil, né? Enviando para ele um vídeo do Renato Borghetti. Ele falou, genial, maravilhoso. Então, para vocês aí um vínculo entre a música escocesa tradicional e a música brasileira, né? E esse disco é muito legal, né? O So Many Partings, né? Mas todos os discos são legais do Silly Wizard. Eu acho que esse é o melhor. So Many Partings. Sobretudo eu amo a música Donald McGillivray, né? Que é tão metal, né? De alguma maneira, né? Tão rock, né? Mesmo que não tenha um A de guitarra, né? Mas é isso. Então, esses 3 discos, tem outros, né? Não é a última vez que eu vou falar de música escocesa. Inclusive, minhas histórias com a música escocesa por aqui, né? Mas, enfim, né? Espero que vocês ouçam os discos, né? Porque isso é mais importante, né? Mais importante é ter curiosidade musical. Isso é mais importante, né? Então, é isso sobre a música da Escócia. Ficamos por aqui esta semana e boa madrugada para vocês. Afinal, é claro que vocês estão ouvindo de madrugada. Boa noite.